Então vamos abrir Tito e vamos ver o que Paulo orienta o seu discípulo Tito aqui nessa carta. Paulo também estava preso ainda, aliás, estava no final da sua vida, e Paulo escreve essa carta em 63 e 65 depois de Cristo. É mais ou menos em meados aí desses 2 anos, 63 a 65 depois de Cristo, Paulo escreve essa carta para o seu amado discípulo Tito. Fala, Tito! E Paulo traz o quê? Sempre muitos conselhos. Paulo sempre dá muitos conselhos nas suas cartas. E o primeiro conselho está no versículo 15, onde Paulo fala para Tito ter uma mente pura. Ele diz assim, tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Paulo chama a atenção de Tito e fala assim, Tito, tudo é puro para aqueles que são puros, mas nada é puro para os impuros. Irmãos, tudo vai ser bênção para aqueles que enxergam como bênção. Você já viu que a Bíblia fala assim, que a boca fala do que o coração está cheio, né? E a Bíblia também diz que se os seus olhos forem maus, todo o resto será. Quer dizer, se você só conseguir enxergar coisas ruins, todo o resto será ruim. Mas se você conseguir enxergar coisas boas, as coisas se tornarão boas, porque a forma com que você enxerga muda as coisas. Quem está pegando, diga amém. E falando da forma que enxerga, tem até uma historinha conhecida demais, que mostra duas visões, 2 entendimentos. Um homem foi mandado para vender sapatos numa cidade. Quando ele chegou nessa cidade, ali naquela cidade, ele olhou e viu que ninguém usava sapatos. E todo mundo usava chinelo e alguns andavam até descalço. Então ele ligou para a empresa e disse assim, olha, nós não vamos vender nada aqui não, porque aqui as pessoas não têm o hábito de usar sapatos. Então eu estou indo embora. E aquele homem foi embora. A empresa, intrigada com aquilo, enviou um outro vendedor e diga assim, vai lá e vê se essa situação é isso mesmo. E aquele vendedor então chegou na cidade e olhou. E o que ele viu? A população toda que andava sem sapatos. E eles andavam de chinelo. E ele então ligou para a empresa e disse assim, manda uma empresa para cá, porque aqui ninguém usa sapato e nós vamos vender sapato demais nesse lugar. A forma que cada um viu a situação mudou a circunstância. Eu quero que você entenda isso. Quando Paulo fala, tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros, ele está falando assim, olha, a forma com que você enxerga todas as coisas, né? Quer dizer, a forma com que você vê será. Se você olha para uma pessoa lá do mundo, por exemplo, e você enxerga ela como impura, você sempre vai ter essa mensagem na sua cabeça. Mas se você enxergar ela como uma pessoa pura e que pode ser um discípulo de Jesus ou um seu discípulo, você vai enxergar essa pessoa de uma maneira diferente. Paulo está querendo que você tenha um entendimento diferente sobre as coisas. Paulo está dizendo que você tem que ter um entendimento positivo sobre as coisas. Ele está dizendo para Tito, Tito, seja puro. Fala para o irmão que está do seu lado aí, fala, seja puro. Sabe, irmãos, porque a nossa forma de entender as coisas, a nossa forma de pensar, como nós enxergamos as coisas, pode muito no seu efeito. Se você entrar nessa igreja e dizer assim, esse louvor está muito barulhento, o louvor vai ser sempre barulhento para você. Mas se você entrar nessa igreja e falar assim, uau, esse louvor está muito legal, está bonito, está cheio da presença de Deus, esse louvor vai tocar você. É como você enxerga. Se você chegar aqui criticando sobre algumas coisas que está na igreja, você olha para um lugar, tem uma mancha ali na parede, você olha para o pé dali, tem outra mancha ali, você olha para um lugar, você fala, isso aqui, você só vai enxergar isso. Mas se você entrar aqui nessa igreja e você começar a buscar a presença de Deus e ter olhos que você consiga perceber a presença de Deus, você será muito tocado hoje. Quem está entendendo, diga amém. Amém, irmãos? Como nós enxergamos as coisas muda tudo. Porque a boca fala do que o coração está cheio, e se os seus olhos forem bons, todo o resto será. Então é como você enxerga todas as coisas. E Paulo está orientando Tito, dizendo, Tito, seja puro, seja puro. Paulo está dizendo assim, se nada é puro porque nada é puro por impuro e descrente, quer dizer, aquele que não conhece as verdades de Deus não vai entender nada de Deus. Aquele que não conhece as coisas do Senhor, nada será puro para ele, porque a mente dele ela é totalmente impura, ele não consegue enxergar santidade nas coisas de Deus.
Ele não consegue enxergar nada, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Outra coisa que Paulo fala sobre a consciência suja, sobre a mente suja, e ele está falando para Tito assim, ó, tudo é puro para os que são puros. Sabe o que Deus quer de nós? Que a nossa mente comece a ser nós tenhamos uma mente, que tenhamos uma consciência limpa. Será que você pode dizer isso aí para você mesmo? Falar assim, cara, eu tenho uma consciência limpa. E se você não pode dizer isso para você, se você não pode dizer que você tem uma consciência limpa, eu quero convidar você a ir para os pés do Senhor. Quero convidar você a ir para os pés de Jesus. Quero convidar você a ir para os pés da cruz, para que você tenha a sua vida transformada. Sabe como que eu faço então? Pastor, como que eu faço para limpar a minha mente, para ter a minha consciência limpa? Irmãos, comece a absorver um conteúdo cristão. Nós meditamos numa palavra anterior, em Timóteo, que diz assim, ó, faça exercícios espirituais. Quem lembra disso? Amém? A Bíblia diz isso, faça exercícios espirituais. Por que será que você deve fazer exercícios espirituais? Para que você comece a absorver tudo aquilo que é espiritual para a sua vida. Tudo que é espiritual. Irmãos, como que eu faço então para limpar a minha mente e ter uma consciência limpa? Começar a absorver um conteúdo cristão. Se você ficar ouvindo música secular, você não vai limpar a sua mente, porque a sua mente vai estar sempre voltada para músicas do mundo, sempre voltadas para músicas seculares. E eu quero convidar você nesse momento para se libertar de músicas seculares, se libertar de músicas do mundo. Eu olho no Instagram, no Stories, no status de muitos irmãos dessa igreja e de outras igrejas, e aí que está lá a foto do irmão e música lá postada lá de sertanejo lá universitário. Irmãos, misericórdia, você tem que ser crente, tá? Então isso não pode acontecer. Eu quero que você comece a repensar essas coisas, porque você tem que ser luz na vida das pessoas. Se você tem que ser luz, então você tem que ministrar luz para as pessoas. E eu falo de rede social sim, porque hoje nós temos uma vida nas redes sociais. Quem tem o WhatsApp aqui? Quem tem o WhatsApp fala amém? Quem tem Facebook fala amém? Quem tem Instagram fala amém? Se você tem tudo isso aí, meu irmão, você tem que se policiar e tem que ser crente ali também. Você tem que ser crente lá, tá bom? E Paulo está falando, tenha uma consciência limpa, tenha uma mente limpa, pura. Outra coisa, versículo 16, Paulo chama a atenção de Tito, para que ele possa fazer coisas boas. Vamos ler o texto? Versículo 16. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Paulo traz como exemplo algumas pessoas que estavam pregando contra o Evangelho, e ele conversa com Tito dessa maneira: Tito, essas pessoas falam que são crentes, eles estavam pregando que Jesus já tinha ressuscitado, para você ter ideia. Eles estavam confundindo os cristãos estavam perdidos por causa da confusão que estava sendo gerada, e Paulo então fala para ele assim: Tito, presta atenção, essas pessoas estão cheias de ódio, são rebeldes porque não obedeciam, não respeitavam o verdadeiro Evangelho e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Paulo agora nos orienta. Para mim essa palavra ela é aplicável para nós, e nós podemos entender sim que Deus está nos chamando para fazer coisas boas. Sabe, quais são as coisas boas que estamos fazendo nesses dias? Será que nós conhecemos a Deus, sim, o bastante ao ponto de lá fora também sermos como somos aqui dentro da igreja? Tem pessoas que entram na igreja, irmãos, ele parece um anjo, é ou não é? Quando sai da igreja ele parece um demônio, não é? Por causa do seu comportamento, e Deus está chamando a nossa atenção, para que aqui na igreja sejamos uma bênção, mas que lá fora também sejamos uma bênção. Que você seja uma bênção no seu trabalho, que você seja uma bênção na sua casa, pai de família, que você seja uma bênção para os seus filhos, que você seja uma bênção para a sua esposa, que você seja uma bênção para o seu marido. Sabe, irmãos, parece que a gente entra aqui na igreja e todo mundo fica crente, mas quando a gente está em casa, parece que a gente esquece que a gente é crente. E Paulo está falando, eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. E estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Não seja rebelde. Nós precisamos começar a viver uma vida que agrada a Deus, a viver uma vida que faz a vontade de Deus. Precisamos viver uma vida que seja onde seremos bênção aonde estivermos. Se você está pegando, diga amém. No capítulo 2, Paulo fala para Tito ser um exemplo.
Lá no capítulo 2, no versículo 7 e 8. Nós vamos ver esse versículo agora e você vai ver como Paulo está falando. Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Quer dizer, Paulo está falando assim, seja sincero, quer dizer, diga a verdade, e seja sério, quer dizer, trate com seriedade quando você estiver ensinando a palavra de Deus. Versículo 8, ele está dizendo: use palavras certas, para que ninguém possa criticá-lo, e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Então Paulo está falando, Tito, seja um exemplo, com suas palavras, com suas ações, trate com seriedade as coisas de Deus. Irmãos, eu quero dizer para você aqui, trate com seriedade as coisas de Deus. Muitos não têm levado as coisas de Deus a sério. Muitos não têm levado as coisas de Deus a sério. Estão levando as coisas de Deus de qualquer maneira. Muitos levam Deus de qualquer maneira. E Ele quer que você leve isso a sério. Veja que Ele fala, veja o que Ele fala para Tito. Vai lá para o versículo 7 agora. Olha o que Ele fala para Tito no versículo 7. Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando a palavra de Deus. É o que Paulo está falando aqui. E essa mensagem é para mim e é para você. Nós precisamos ter seriedade para as coisas de Deus. Precisamos ter temor para as coisas de Deus. Eu e a Sheila soubemos de algumas notícias, de algumas mudanças em Goiânia, sabe? A gente ficou assim com muito temor, sabe? Até com medo de comentar algumas coisas. Por causa do temor, porque entendemos que a obra de Deus ela é muito séria. Você também entende que a obra de Deus ela é séria, irmãos? Amém? Eu quero dizer uma coisa, ela é séria, mas ela é leve, amém? Ela é leve, né? Às vezes a gente trata com tanta seriedade, ao ponto até de sermos religiosos, né? A gente esquece que Ele também é Pai, que Ele é Deus, mas Ele também é Pai. Só que nós não podemos banalizar as coisas do Senhor. Não podemos banalizar as coisas de Deus, e devemos tratar as coisas de Deus com muita seriedade, mas não somente as coisas de Deus aqui. Eu não estou falando de vestir uma roupa legal para pregar, eu não estou falando de vestir uma roupa legal para vir para a igreja, ou estou tratando com seriedade, eu vou vir para a igreja vestido bem, porque eu sou sério. Não, eu estou falando de tratar assim as verdades bíblicas, sobre o que eu devo, como eu devo agir. Se você é uma pessoa que leva as coisas de Deus a sério, então você é alguém que ora. Se você é uma pessoa que leva as coisas de Deus a sério, então você é alguém que lê a palavra, porque para você a palavra é algo muito sério. Se você é uma pessoa que leva as coisas de Deus a sério, então as suas atitudes serão amparadas pela Bíblia, e você não vai fazer nada além da Bíblia. Quem está pegando, diga amém. E eu quero que você abra o teu coração para isso, porque levar as coisas de Deus a sério é procurar saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Mas Paulo fala para Tito, Tito, seja em tudo um exemplo de boa conduta. Quer que ele seja um exemplo. E a gente sempre pergunta, por que Tito tem que ser exemplo? Porque eu vou dizer para você, acho que pela milésima vez, né? A bênção é para 1000 gerações, então vou falar, né? Porque nós lemos qual Bíblia? Essa Bíblia. E o mundo lê qual Bíblia? Nós somos a Bíblia do mundo. Ele está lendo você, ele está olhando para você, e ele está buscando a presença de Deus na sua vida. O dia que ele encontrar a presença de Deus na sua vida, ele vai seguir você, ele não vai te olhar apenas, ele vai seguir você. Amém, queridos? Eu estava lá em casa, e agora eu mais a Sheila, o João Guilherme, a Manuela, o Luan, né? O Luan está comigo também agora, para todo lado que a gente vai para Campo Aberto, vai para Pires do Rio, vai para Vianópolis, irmãos, e a gente pegando estrada, e feliz, e contente com o que Deus está fazendo. Cheguei em casa, o João Guilherme falou, eu já contei para os irmãos que o João Guilherme tinha liberado uma palavra profética. Ele disse assim, papai, você vai ter 10 igrejas. Ele falou por ele mesmo, mas ele não viu o tanto que ele profetizou. E depois que ele falou, você vai ter 10 igrejas, nós abrimos Campo Aberto e Pires do Rio. E eu falei, fala mais, meu filho.
Ele liberou a palavra profética. Mas vendo isso acontecer, e o João Guilherme conosco nessa caminhada, nessa jornada louca, ontem ele falou assim para mim, empolgado: pai, já sei, eu vou abrir a 5ª igreja. Eu falei: é mesmo, meu filho? Vou abrir a igreja de criança. Sério? É, e eu vou pregar, eu vou ser o pastor das crianças. E ele passou de ontem para hoje estudando a palavra, para pregar aqui atrás. E aí a Manuela pegou o violão dela, porque eu dei um violão mini para ela. Tem um violão que normal, se afinar ele certinho, não é de brinquedo, é de verdade, só que ele é mini, ele é bem pequenininho. E a Manuela pegou, e eu vou cantar, eu vou fazer o louvor. E o João Guilherme passou de ontem para hoje a tarde inteira, lendo um livro para contar a história de como tudo começou. E ele quer pregar hoje ele veio pronto para pregar, porque ele botou até uma camisa florida, que segundo ele quer parecer comigo, botou a camisa florida, fechou até aqui, que ele veio hoje para ser o pastor das crianças. Irmãos, isso veio da cabeça dele, ele inventou esse trem, e ele disse: eu vou abrir a 5ª igreja, a igreja das crianças. Irmãos, eu me derreti, é claro que eu derreto num negócio desse, ver o meu filho querendo pregar a palavra, com 8 anos de idade, e ele estudou, ele chegou em mim empolgado hoje à tarde e falou: pai, eu já li 2 vezes, e era 4 páginas, ele leu 4 páginas 2 vezes, e querendo estudar, e querendo pregar. E ele falou ainda, que era para ter um lugar assim, os meninos ficarem sentados assim, porque ele ia pregar para os meninos, tudo bonitinho. E a Manuela pega o violão e toca o violão todo desafinado, canta tudo desafinado, nada a ver, mas ela está adorando. E eu tenho certeza que o céu para ouvir ela adorando, porque ela fecha o olho, irmãos, e aí nada mais atrapalha ela. Sabe, quando eu vi isso, eu falei: cara, olha a importância do filho acompanhar o pai na caminhada cristã, porque o seu filho não pode ser somente levado para essa caminhada, você tem que guiá-lo nessa caminhada. E eu fiquei muito feliz, eu fiquei mais uma vez me sentindo privilegiado e grato de ver o meu filho de 8 anos de idade tendo uma iniciativa dessa por ele mesmo. Eu disse: só o Espírito Santo pode fazer isso. Sabe, irmãos, eu vinha orando já há um tempo, porque eu achava o João Guilherme um pouco frio com as coisas de Deus, eu achava ele um pouco desinteressado, e agora ver ele se interessando dessa maneira. Irmãos, eu posso dizer uma coisa para você: oração, ela é poderosa. A oração, ela muda o ciclo, ela muda a sua vida, ela muda tudo ao seu redor. A oração tem poder para agir e para mudar e para transformar a sua vida. Você crê nisso? Mas você tem que ser exemplo. Você tem que ser exemplo. A verdade, irmãos, é que a gente quer que os filhos vá para a igreja e aprenda do Senhor ali, mas na verdade a palavra diz que nossos filhos, eles têm que aprender de nós. Amém? Eles têm que aprender de nós, porque a Bíblia orienta os pais a ensinarem seus filhos. A Bíblia orienta os pais a guiar os seus filhos no caminho do Senhor. E eu quero que você reflita sobre isso. Sabe, irmãos, nós precisamos ser um exemplo. Precisamos ser um exemplo de cristãos, de evangélicos, de crentes nessa cidade, para que as outras pessoas comecem a nos seguir também. Você está pegando isso? Amém? Ele continua dizendo, e eu já estou encerrando, lá no versículo 14, no capítulo 3, versículo 14, ele fala para você usar bem o seu tempo. Ele fala: Tito, use bem o seu tempo, é o que ele fala. Olha o que ele diz no versículo 14: que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo fazendo o bem e ajudando os outros em caso de necessidade, para que assim a vida da nossa gente seja útil. Amém, irmãos? Olha o que o texto bíblico está dizendo: que a nossa gente aprenda a usar o quê? O seu tempo. E usar o seu tempo como? Fazendo o quê? O bem e ajudando os outros em caso de necessidade, para que assim a vida da nossa gente seja útil. Irmãos, aí eu pergunto, e quando eu li esse versículo eu fiquei me perguntando: será que a minha vida está sendo útil? Será que a minha vida como evangélico, como cristão, está sendo relevante? Eu vou te perguntar uma coisa: se você se mudar da casa que você mora agora, seus vizinhos vão sentir a sua falta? Se você se mudar de Orizona hoje, seus amigos de Orizona vão sentir a sua falta? Porque se não sentirem, você é irrelevante.
E o Senhor está chamando você para ser útil, para ser relevante, no meio das pessoas que você vive, no meio das pessoas que você mora, no meio da comunidade que você vive. Ele quer que você seja uma bênção para essas pessoas. Irmãos, comece a acordar segunda-feira de manhã e fala assim: Deus, quem eu vou abençoar essa semana? Porque a gente tem mania de só buscar a bênção e querer buscar pessoas que possam nos ser útil, sim ou não? Mas nós temos que começar a acordar agora e dizer assim: Deus, qual é a pessoa que eu vou abençoar essa semana? Eu preciso abençoar alguém. Irmão, você tem que ficar assim, desesperado para encontrar alguém para você abençoar. Porque essa é a função da igreja, essa é a função do evangelho. Eu estava em Pires do Rio com os irmãos de Pires do Rio e perguntei para eles: vocês sabem o que significa cristão ou crente? E poucas pessoas têm essa resposta. Aqui, com certeza, poucas pessoas vão ter essa resposta. Mas cristão e crente tem um significado. Significa pequenos cristos. Cristão significa pequenos cristos. Quer dizer, você não é um representante apenas, você é um Cristo aqui. Você é um pequeno Cristo nessa terra. E você sabe o que significa a palavra evangelho? Significa boa notícia. Evangelho significa boa notícia. Então, como que eu posso ser uma pessoa útil? Se eu não útil na minha vida, como eu posso ser? Sendo alguém que leva essa boa notícia de Deus, essa boa notícia da graça, essa boa notícia da salvação. Sendo uma pessoa agindo como Cristo agiu, agindo como Jesus agiu. Sabe, irmãos, tem um livro que diz: em seus passos o que faria Jesus. Quando nós vamos tomar alguma decisão na nossa vida, a gente tem que pensar dessa maneira: o que Jesus faria aqui nesse lugar? Como Jesus agiria nesse momento? Será que Jesus falaria isso que eu quero falar? Será que Jesus faria isso que eu quero fazer? Será que Jesus liberaria esse palavrão? O que Jesus faria? Sabe, nós temos que perguntar sobre isso, porque você talvez não sabe disso, e talvez isso não entrou na sua cabeça ainda, mas você é sim um pequeno Cristo nessa terra, porque um dia você entregou sua vida a Jesus, e o sangue do Cordeiro está sobre você. Você crê nisso? Então, se você crê que o sangue do Cordeiro está sobre você, e que um dia você entregou sua vida a Jesus, você é um pequeno Cristo, e olha, uma grande responsabilidade está sobre você. A responsabilidade de honrar o Senhor e honrar o nome do Senhor com todas as suas ações, com suas palavras, com seu comportamento, com a sua gentileza. Seja gentil, seja educado, seja amoroso, irmãos. A Bíblia fala isso o tempo todo para nós. Seja gentil, seja amoroso, seja educado. Faça boas ações, seja útil aonde você estiver. É o que Paulo está falando para Tito, e é o que a palavra está falando para nós agora. Olha, que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo fazendo o bem. Eu vou pedir para a equipe de louvor subir, e eu quero continuar falando algumas coisas para você. Já vou pedir para você se levantar. Irmãos, presta atenção. O texto está dizendo assim, que a nossa gente aprenda a usar o seu, diga tempo. Fique de pé todos. A Bíblia está dizendo que nós precisamos aprender a usar o nosso tempo e usá-lo para fazer a vontade de Deus. Eu quero que você olhe para você agora e lembre de você há um ano atrás. Eu quero que você lembre de você agora há 2 anos atrás. Eu quero que você lembre de você agora há 10 anos atrás. Olhe para você hoje. Você tem usado bem o seu tempo? Você tem usado bem o seu tempo? Você tem feito bem usando o seu tempo? Eu me lembro quando eu tinha 17 anos, foi quando eu entreguei minha vida para Jesus. Com 17 anos de idade eu entreguei minha vida para Jesus, me apaixonei por Ele, e eu disse, quando eu me casei, eu disse para Ele, eu me casei com 19, eu disse: pai, eu quero ser pastor. Enquanto os meus amigos estavam estudando para serem advogado, para fazer direito, para ser juiz. Enquanto os meus amigos estavam estudando para ser juiz, enquanto os meus amigos estavam estudando para ser médico, eu estava indo para o seminário. Os meus amigos queriam ser médico e eu estava indo para o seminário. Os meus amigos queriam ser advogado e eu estava indo para o seminário. Porque eu queria que 10 anos depois eu pudesse glorificar a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Irmãos, o que você faz agora vai refletir daqui a 10 anos. O que você faz hoje vai refletir daqui a 1 ano. O que você faz hoje, você vai ter resultado daqui a 1 ano. Você vai lembrar.
A oração que você faz agora, lá na frente você vai lembrar da oração que você fez. Paulo tá falando, Tito, presta atenção. Use bem o seu tempo. Sabe o que eu estou fazendo? Me perguntam, pastor, 4 igrejas é cansativo. Você não está cansado? Se você não está, você vai ficar cansado. Irmãos, eu não sei se eu vou ficar cansado, mas nesse momento agora, eu estou usando o meu tempo e estou dando o meu melhor. Sabe por que eu estou usando o meu tempo? Porque eu tenho força, eu tenho vigor, eu estou forte, eu estou jovem. Amém, irmãos? Se eu estou jovem, eu vou gastar toda a minha energia para Jesus. Eu vou gastar a minha energia para Ele. E é isso que eu quero fazer. Eu quero queimar a minha vida para Jesus. Eu quero gastar os meus dias para Jesus. Nós ganhamos um menino. Nós fizemos algumas visitas em Vianópolis. E eu cheguei no domingo e falei, Deus, nós não ganhamos ninguém. Eu visitei tanta gente, irmãos, visitei tanta família. Cheguei e entrei de máscara, fui lá conversando, orei por todo mundo. E pronto, falei, glória, pelo menos uma família nós vamos conquistar. Quando eu cheguei domingo não tinha ninguém, irmãos. E eu fiquei meio frustrado e falei, eu vou orar, Deus vai fazer. E, irmãos, eu fui orar e quando eu orei, Deus falou para mim assim, você disse que não ganhou ninguém? Você ganhou, tem uma vida lá, que eu mandei. É um menino, ele chama Gabriel, ele tem 11 anos de idade. Na verdade ele tem 10, ele vai fazer 11 agora, mês que vem. É um menino. Hoje, desde quando eu visitei, ele nunca mais faltou o culto. Ele já tem 3 cultos seguidos que ele vai. E presta atenção, o culto em Vianópolis é de manhã, não é de noite. E hoje os irmãos chegaram, ele não tinha chegado ainda. Quando eu olhei, ele parou com a bicicleta dele lá, 10 anos de idade, irmãos. E ele entrou para a igreja sozinho. E sabe o que aconteceu hoje à tarde? A irmã Wanda me ligou. Pastor, tem uma visita para você fazer quarta-feira. O Gabriel entrou dentro de uma família, perguntou, você quer que o meu pastor venha aqui? Ele vai vir aqui orar por você. E a família aceitou. Irmãos, presta atenção. Ele tem 10 anos. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele tem 10 anos. Naquele dia eu evangelizei esperando algo óbvio. Eu pedi, Deus, eu quero uma família, quero uma pessoa. Deus mandou um menino de 10 anos. Sabe quem que Deus mandou? O improvável. Porque Deus age dessa maneira. E esse menino está sendo uma bênção ali naquele lugar. E eu sei que esse menino vai ser muito usado por Deus. Sabe, irmãos, ele está usando o tempo que ele tem agora para servir a Deus. E foi a melhor escolha que ele fez na vida dele. Eu quero que você aprenda a usar o seu tempo. Vamos adorar Jesus. Feche os seus olhos. Bota a mão no teu coração. Os mesmos conselhos que Paulo deu. Os mesmos conselhos que Paulo deu a Tito. Abre aqui para a gente, violão. Os mesmos conselhos que Paulo deu para Tito. Ele dá para mim e para você. Use o seu tempo para Deus. Pare de perder tempo com as suas coisas, irmãos. Para de perder tempo com viagem. Para de perder tempo com lazer. Basicamente é isso que Paulo está falando. É importante, de vez em quando você tem que ter, mas quanto tempo você tem gastado com as coisas de Deus? Quanto tempo você tem gastado com a obra de Deus? Semana passada eu disse, irmãos, há quanto tempo não nos cansamos de fazer a obra de Deus? Há quanto tempo a gente não chega cansado em casa porque a gente estava servindo a Deus, irmãos? Eu quero que você feche os seus olhos agora e coloque a tua vida na presença dEle.
podem vindo à frente e nós já vamos orar e encerrar juntos aqui. Mais uma vez no início, erga sua voz bem forte cantando. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Levanta suas mãos. Sua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Oh Espírito Santo, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e os teus filhos e os filhos dos seus filhos. Senhor, nós oramos, nós declaramos, nós clamamos ao Senhor agora. Nós pedimos por sua bênção, Pai. Comece a abençoar teu povo. Comece a levantar um povo que tem os olhos voltados para a tua obra. Comece a levantar um povo que tem os olhos voltados para fazer a sua vontade. Comece a levantar um povo que tem os olhos voltados para fazer aquilo que o Senhor deseja. Comece a levantar um povo com mente pura, com olhos puros, que possam enxergar as coisas do Senhor de acordo com o que o Senhor enxerga, como o Senhor enxerga e como o Senhor deseja. Deus, nós clamamos ao Senhor nesse momento e pedimos ao Senhor que derrame a sua bênção sobre nós. Mas, Senhor, que derrame uma bênção específica para que os seus filhos sejam levantados para fazer a sua obra. Que possamos usar bem o nosso tempo, que possamos usar o nosso tempo para a vontade do Senhor, que possamos usar bem o nosso tempo nos dias de hoje, gastando o nosso tempo para fazer a sua vontade, e não somente gastá-lo para fazer a nossa própria vontade, atrás daquilo que sonhamos, atrás daquilo que queremos, que desejamos, a vida inteira buscando o que queremos. Senhor, não, mas que comecemos a buscar o que o Senhor deseja, que comecemos a buscar o que o Senhor quer que busquemos, que comecemos a buscar a sua vontade. Aleluia. Levanta suas mãos no seu lugar.
Deus vai começar a levantar homens de Deus aqui, mulheres de Deus. Deus vai começar a levantar profetas, profetisas, pastores, mestres, evangelistas. Deus vai levantar homens de Deus nesse lugar, mulheres de Deus nesse lugar. Mas você precisa começar a usar o seu tempo para Ele. Você precisa começar a gastar o seu tempo para Ele. Você precisa começar a purificar a sua mente, começar a enxergar as coisas de Deus, a desejar enxergar o céu do lado de dentro. E ainda que talvez isso não queime o seu coração, ainda assim é algo que você deve buscar. Ainda assim é algo que você deve se colocar na presença de Deus e dizer: Deus, eu preciso me interessar mais por suas coisas. Aleluia. O Senhor vai te abençoar muito, irmão. Você crê nisso? Ele vai te abençoar muito. Mas sabe quando é que Ele vai te abençoar? Quando você começar a gastar o seu tempo para Ele. Com 19 anos, com 20 anos de idade, o meu sonho era ter um carro. Eu queria uma casa. Eu não tinha nem carro nem casa. Eu andava de ônibus e eu morava de aluguel. Um dia eu fui chamado, convocado para ajudar um pastor numa igreja lá no setor Recanto do Bosque, em Goiânia. Quando eu me mudei para esse lugar, irmãos, eu ganhei um carro. Acredite, eu ganhei um carro. E depois eu ganhei uma casa. Acredite, irmãos, eu ganhei uma casa. Eu ganhei uma casa para morar. Assim como Neemias se mudou para ir construir os muros de Jerusalém, e ali ele ganhou uma casa de oferta para que ele pudesse habitar. O Senhor me deu uma casa ali naquele lugar. E essa casa está lá hoje, ela está alugada. Hoje ela é uma renda para mim. Mas o Senhor me deu aquilo que eu queria. Não foi quando eu busquei o que eu queria. O Senhor me deu o que eu queria quando eu comecei a buscar o que Ele queria. Você está pegando isso, irmãos? Quando você começar a buscar o que Ele quer, Ele vai começar a dar a você o que você quer. E eu quero que você creia nisso. E essa canção, ela é profética. Eu arrepio todo aqui só de cantar essa música, porque ela está dizendo que a bênção de Deus vai se derramar sobre você. Se você crê nisso, levanta suas mãos. Levanta suas mãos, já estamos encerrando. Diga comigo: eu creio. Diga mais forte, diga acreditando. Diga: eu creio na bênção de Deus que será derramada sobre mim, sobre a minha família, sobre os meus filhos e sobre os filhos dos meus filhos. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus. Estende as suas mãos. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça e a paz do Senhor e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós. Todos digam amém. Deus abençoe você. Excelente semana a todos. Fiquem com Deus, irmãos.